Muito bem. Continuando, Joana nos diz assim: revela-se na convivência doméstica, escolar, comunitária, na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, culminando quase sempre em lutas com ou sem armas. Olha que gravidade que é o distúrbio. O indivíduo chega ao extremo. Quando não se pode desforçar naqueles que considera como adversários, maltrata os animais, as plantas. Eu presenciei esse tipo de comportamento. Maltrata os animais, as plantas, destrói objetos pertencentes aos que têm como desafetos, de forma que produza mal-estar, ou entrega-se a verdadeiros comportamentos de vandalismo que podem levar a lamentáveis ações de terrorismo covarde, qual vem ocorrendo na atualidade. O que nós vemos na nossa sociedade, essas ações cruéis, são todas ações fruto deste quadro que nós estamos dizendo. Nossa, mas será que pode se falar dessa forma? Podemos falar dessa forma. Por quê? Porque não é cabível uma criatura normal agir de forma antissocial, tendo atitudes de barbárie, né? Atos de terrorismo são manifestações de distúrbios que são trazidos desde lá da infância. Na juventude, sentindo-se frustrado, portanto, irrealizado, pode entregar-se a estupros, olha que gravidade, em face de conflitos a respeito da própria sexualidade desequilibrada. Quando nós detectamos ou ouvimos uma notícia de forma XYZ semelhante ao que nós estamos falando aqui, nós não podemos, de forma alguma, levantarmos um julgamento. Mesmo intimamente, mesmo que a gente não manifeste o nosso pensamento, intimamente a gente deve levar em consideração todos esses elementos que nós estamos lendo e falando aqui. São desvios, são distúrbios que a criatura sofreu no transcorrer da sua vida, não é? E a pessoa, consequentemente, se arrepende, só que não sabe como reconsiderar, né? Ainda, continua Joana, na esteira de conduta irregular, o paciente, sentindo-se dominado pela violência e não dispondo de coragem para a agressão, na qual pode ser vítima da impulsividade, derrapa em furtos e roubos, rejubilando-se com os prejuízos que causa a outros indivíduos e à comunidade, que procura depredar na insânia que o devasta. É um quadro de profundo desequilíbrio, que nós devemos ter intimamente compaixão. Precisamos ter compaixão, porque não é justo a pessoa viver dessa forma. A pessoa está fora do eixo, ela está fora da casinha, como diz o ditado, não é? Então nós precisamos considerar
o momento de dificuldade que a pessoa está passando e ver aonde é que nós podemos ajudar, ao invés de julgar, né? Estudos, continua Joana, cuidadosos, demonstraram que alguns desses transtornos geradores de violência intermitente podem decorrer de desajustes do sistema nervoso central, né? Tudo bem, foi uma má construção, mas pode também ser um desajuste do sistema nervoso central. Neste capítulo, podem-se destacar nos jovens em especial perturbações profundas que geram alterações disrítmicas do sistema nervoso central, podendo ser consideradas como hiperatividade com déficit de atenção. Veja que interessante. No caso, a criança apresenta, a criança ou o jovem, né? É uma pessoa que não tem parada, é hiperativo, entende? Com déficit de atenção. Hoje, esses problemas são diagnosticados e muito bem encaminhados, né? Quando pego no momento certo. Hoje tem uma série de exames, uma série de diagnósticos que auxiliam a fechar de maneira positiva o quadro em que a criança está apresentando. Muito comum hoje em dia nós encontrarmos na escola, hoje em dia é necessário que exista orientadoras pedagógicas, psicólogas, né? Terapeuta ocupacional, para fazer com que a pessoa, o jovem, a criança, tenham o seu destino correto, o direcionamento correto. Eu assisti um filme excepcional, que ele tem uma série de agressividades por causa do quadro em que a criança era portadora, né? A criança tinha um déficit, entende? Ele era tido como um excepcional, né? Mas ele era de uma inteligência incomensurável. Ele sabia as coisas antes do professor falar, então isso foi gerando um distúrbio muito grande na criança, não é? Hoje são levados a tratamento. O diagnóstico é mais precoce e a doença, por sua vez, não traz prejuízos ao desenvolvimento da criança. A criança, por sua vez, ela acaba se sociabilizando, não ficando descartada do meio social, porque isso é muito triste, né? A criança são jovens especiais que trazem intimamente grandes valores e grande conhecimento. Não é motivo para um descarte. Não é motivo para um descarte. É um motivo, sim, para uma atenção mais especializada. Por isso que os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos encaminham para a escola. A criança não precisa ir para a escola classe especial, mas ela precisa de uma atenção especial. Então, a mãe da criança leva um laudo feito pelo especialista, solicitando que a criança
tenha na sala de aula uma atenção diferenciada. Ela pode conviver com todos, mas simplesmente ele tem uma atenção diferenciada. Devido ao distúrbio, ele vai desenvolver naturalmente. Eu estou dizendo isso porque eu convivo com casos dessa natureza. E eu vejo, entende? A criança tem dificuldade de se sociabilizar, né? Mas ela é normal. Tem essa disfunção que, conduzida naturalmente, a criança sublima, supera isto, né? Hoje, graças a Deus, nós temos o avanço tecnológico muito favorável a nós, pais, avós, para com os nossos rebentos, os nossos filhos. Graças a Deus, a ciência tem trazido grande contribuição no andamento da atenção especial para com a criança, o jovem e o adolescente. Voltaremos.